e que o Senhor fosse glorificado e a igreja fosse edificada, apesar das nossas limitações, né, meu irmão? É assim que é bom. Toda a glória é para o Senhor, mas Deus respondeu a oração. Tá, irmão? Saia agradecendo. Amém, irmãos? Amém. É para a glória de Deus, mas incentiva o irmão. Né? Incentiva o irmão também. Né? Ele sabe que não é para a glória dele, né? Ele sabe que se dependesse dele, a gente ia sair daqui do mesmo jeito que entrou. Você podia falar uma hora aqui, mas como é para a glória do Senhor, né? E a gente sabe que o Espírito Santo age. Muito bem, meus irmãos, é isso mesmo. A transformação na palavra de Deus. Eu quero dar continuidade falando, e é o tema do livro, os irmãos vão ler essa semana, sobre transformação. O Senhor nos colocou aqui neste mundo, é o propósito dele para sermos transformados para a sua glória, pela graça dele. E como ser transformado, eu dei um tema, viu, Mateus? Eu coloquei um tema lá, imaginei, né? Falei, precisa ser um tema, como ser transformado para o louvor, para a glória de Deus, pela palavra. Amém, queridos? Pela palavra. Fala para o teu irmão, você é transformado pela palavra. Fala para ele, sério mesmo. Irmão, porque Jesus disse, foi Jesus quem disse, vocês conhecerão, né? A verdade libertará. Jesus é a verdade, mas ele diz que a palavra também é. Não é isso? Ele orou, santifica-os na verdade. Lembra que ele orou ao Pai? Para o Pai santificar a gente na verdade. Depois o que ele disse? A tua palavra é... Existe santificação sem a palavra, Mateus? Existe, irmão. Se você não ouve, tem gente que não sabe ler, né? No caso, não ouve. Não lê a palavra, irmão, como é que vai haver santificação na sua vida? Tá? Então, é importante isso aí. Então, como ser transformados? Agora eu vou falar sobre, e vocês vão ler isso também nessa semana, que nós somos transformados através da palavra, claro, mas em meio à provação e tentação. Por incrível que pareça, a tentação, né, embora o diabo use a tentação para nos derrubar, Deus utiliza a tentação para nos transformar. Amém, irmãos? É verdade. Né? Só que na Bíblia, geralmente a palavra teste, tá? E tentação é a mesma palavra no grego. Aí vai depender do contexto que você vai ver se ali é uma tentação, porque a tentação tem essa ideia de negativa, né? Tentação para derrubar, não é isso? E a aprovação a gente já sabe que a ideia é uma aprovação que Deus permite, Deus prova, né? Para nossa edificação. Nós vamos ler um texto que está em Hebreus capítulo 12, texto que os irmãos já conhecem. Bem, há irmãos aqui que já leram a Bíblia várias vezes, então tudo que a gente lê na Bíblia, o irmão já conhece. Claro que já conhece, mas a Bíblia é assim mesmo. Né? Se você lê a Bíblia, você fala que Deus repete na palavra dele coisas muitas vezes, a mesma coisa. Né? Repete. E nós vamos então ler mais uma vez esse texto que você provavelmente, se não é um novo convertido, já deve ter lido. Hebreus 12. Vamos ver aqui. Do versículo 5 até o versículo 13. Que diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, olha só, irmãos, palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Essa é a palavra. A palavra de Deus, tá? Aqui ela tem também como objetivo nos animar, nos encorajar. E ela é, né, diretamente também para os filhos,
muitas vezes, talvez aqui na maioria das vezes. E aí diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Antes disso, eu vou ler aqui para vocês, livro de Jó. Põe na tela Jó 5, 17, 18, 17. Olha só, é Jó. Bem-aventurado o homem, pode ser a mulher também, a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Agora continue. Isso é interessante. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Lembro de uma vez, faz muito tempo, que eu passei por uma situação muito difícil, né? Ali, uma situação difícil. Cheguei em casa e aí Deus me levou a abrir essas escrituras. Aí eu li e Deus falou: minhas mãos ferem, né? Mas também curam. Não despreze a disciplina do Senhor. Essa disciplina do Senhor, meus irmãos, ela tem dois aspectos. Ela pode ser uma disciplina punitiva, sim. Paulo escreve à igreja de Corinto e diz: olha, lembra aquela parte da ceia? Há muitos de vocês que dormem, morrem. E alguns estão doentes. Por causa do quê? Que eles estavam pecando contra o Senhor. Lembram disso? Então, a disciplina punitiva, para correção, para a pessoa se corrigir, porque ela está errada. Ela está vivendo uma vida que não está agradando a Deus, alguma coisa ali que Deus se desagrada, e Deus então pune para que ela mude. Entendem isso todos aqui, né? Todos entendem. Mas há uma repreensão, uma disciplina, que era uma disciplina que a gente pode dizer assim, didática, né? É como se fosse Deus treinando alguém para alguma coisa. Ela não é uma disciplina punitiva, tá? Mas ela tem uma ideia de didática, tá? Vai treinar, vai preparar você, tá? Vai fazer uma transformação na sua vida. Mas não porque você está pecando e Deus está ali, né? Não está agradando o Senhor, não. Irmão, Jó passou pela disciplina e não foi punitiva. Aquilo não foi porque a vida de Jó não estava agradando a Deus, foi isso? Não, Jó é um homem reto diante de Deus. E agradava. Não era perfeito. Então era uma disciplina, que podemos dizer assim, didática, né? Tá? Deu para entender isso, irmãos? Amém? Quem entendeu diz amém aí. Então é importante, tá? Porque quando você está passando por uma prova, você entender isso. Você buscar a Deus, Senhor, né? Por favor. E aí o Espírito Santo vai falar, e às vezes você já sabe, né? Você está passando, está indo numa vida meia, né? Já se mundanizando, é um crente que já está aí, Deus olha, esse camarada vai se desviar, esse meu filho. Né? Está pegando um caminho errado, ele está me desonrando de uma forma. Né? Então vem a punição para ser corrigido. E às vezes não é assim. Você está vivendo uma vida com o Senhor, para a glória dele, ama o Senhor, mas Deus permite uma provação na sua vida, para transformá-lo também para a sua glória. Quem aqui não precisa de transformação? Todos nós precisamos de correção. Quem aqui não precisa da correção do Senhor? Todos nós precisamos ser corrigidos. Todos nós. E somos corrigidos pela palavra. Seja numa pregação aqui, seja numa célula, seja uma palavra de um irmão, seja a correção de um irmão. Tá? Todos nós somos corrigidos pela palavra. Sobre correção de um irmão, a Bíblia fala, falar a verdade em amor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vamos lá.
Então, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, causa de uma provação. Nem se magoe com a sua repreensão. Não fique magoado, porque Deus está permitindo uma provação na sua vida. Ele tem um propósito, Ele tem um porquê, Ele tem um objetivo. Tá? Ele está permitindo isso porque Ele ama você, não é o contrário. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Está claro aqui, irmãos. O Senhor disciplina a quem ama. Seja a punição, seja uma provação que Deus permite para a sua transformação. Repito, o Senhor disciplina a quem ama. E aí vem e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então suportem, versículo 7, as dificuldades aí para nós. Vamos suportar, irmãos. Vamos ficar firmes. Suportem, sabendo disso, que a palavra está nos ensinando, é por causa da palavra que a gente sabe disso. Senão a gente não saberia e ficaria muito amargurado da vida. Por que essa situação comigo? Deus me abandonou. E assim vai. Aí o diabo já viria com toda, o seu arsenal, dando a você condenação, culpa. Olha, Deus abandonou você e por aí vai. Toda mentira, Mas você conhece a palavra, você lê a palavra, então você suporta aquela prova. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Pensa num pai que disciplina, que educa o filho. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina, ele vai repetir, para todos os filhos, não é porque você não é filho. A disciplina é porque você é filho. Então vocês não são filhos legítimos se não estão sendo disciplinados, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, certo? Nós até nos submetíamos, mesmo às vezes de má vontade, mas submetia aquela disciplina. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, ao nosso Pai Celestial, para assim vivermos. Está claro isso? Não está tão simples e tão claro. Então a aprovação tem essa finalidade. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Agora vem uma coisa interessante, segundo lhes parecia melhor. Eles achavam que, não, vou disciplinar desse jeito. Às vezes a disciplina não era melhor, não era da melhor maneira. Às vezes devia ser um pouco mais, às vezes menos. Às vezes não havia nem muita justiça naquela disciplina. Você lembra quando você era pequeno? Tem vezes que você tomava uma disciplina, você não tinha tanta culpa assim. Talvez o irmão seu fez a coisa e você levou a culpa. Então, ele está colocando essas coisas. A disciplina humana, por melhor que seja, ela pode ter uma imperfeição, pode ser imperfeita. Mas Deus não, a disciplina de Deus é perfeita. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Olha outra coisa. Você está passando, irmãos, uma situação que Deus está permitindo, uma prova. Pensa nisso, não deixa isso sair da sua mente. Não esqueça isso, mas é importante, a verdade da palavra. É para o seu bem. Mas como isso pode ser para o meu bem? Eu já falei, muita criancinha que vai ser levada lá na enfermaria, lá do pronto-socorro, tomar uma injeção no bumbum, ela não vai entender que aquilo é para o bem dela. Como é que pode ser para o meu bem isso aí? Que coisa horrível que meu pai está fazendo comigo. Criancinha pequena, Mas é para o bem daquela criança. Certo? Às vezes a criança quer comer uma coisa, eu estou com tanta vontade, e você sabe que vai fazer mal, tal, você não dá. Como é que isso pode ser para o meu bem? A criança por dentro fica, Mas é para o bem daquela criança. Então o Senhor fala, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. E aí ele continua, sabe para quê? Para que participemos da sua santidade. Aí entra na transformação. Está vendo? A palavra de Deus, ela nos transforma.
porque ela nos apresenta verdades que nós precisamos saber para nossa transformação, para lidarmos com a provação de forma que aquilo realmente a gente aproveite aquilo para o nosso bem, glorifique a Deus e sejamos transformados. E não ficamos nos rebelando contra Deus no momento da provação. Então, Deus nos disciplina para que participemos, impressionantes, da sua santidade. A santidade de Deus, que é a santidade do Espírito Santo, porque Ele é Deus, e Deus habita em nós através do seu Espírito. Você entende? Podemos dizer que Ele vai, de certa forma, não sei a palavra aqui, talvez alguém já saiba a palavra, que nem acontece, né? A gente às vezes tem o Alexandre também fala, eu esqueci a palavra, eu também esqueço a palavra, mas mais ou menos ele vai passando, tá? Aquela santidade dele para o nosso interior. Está entendendo, irmão? Sejam santos como eu sou santo. Lógico que a gente não vai ser santo como Deus, né? Essa santidade infinita, não, mas temos a nossa santidade, essa santidade que Deus está, essa santificação que Deus está fazendo em nosso coração é da mesma natureza da santidade de Deus. Não é da mesma grandeza, no sentido, né? A imensidão, mas é da mesma natureza. Deu para entender isso, irmãos? Essa santidade, somente o Espírito de Deus pode fazer isso em nós, nos fazer santos dessa forma. Então esse processo da santificação, nem sempre, né? Mas algumas vezes vem pelo meio da provação. Nem sempre. Algumas vezes vem. Então, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, como a das crianças, seus filhos e tudo mais. Nenhuma. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Pasmem agora, e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Podia pôr mais coisa, amor, alegria, todo o fruto do Espírito em nós, tá? Ele é produzido também, muitas vezes, através da provação, o Espírito Santo agindo em nós por meio da provação. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, glória a Deus, porque Ele está conosco na provação, nos transformando. Tá? E aí continua. Versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas. A pessoa está com a mão enfraquecida. Oh, Senhor, essa provação, né? Não aguento mais, vou me afastar. Sei lá, oh Deus, o que é isso? Por que isso? Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, seja a sua, seja do outro irmão. Apresenta para ele essas verdades. Está passando a provação aquele irmão, meu Deus, apresenta para ele verdades da palavra, consola ele, encoraja ele com a palavra. Por isso você precisa conhecer a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. E para conhecer temos que ler. E quem não sabe ler, ouvir. Certo? Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Faz parte da comunhão, irmãos, isso. Olha como as coisas estão ligadas, né? Da comunhão, irmãos. A gente estar ajudando os irmãos, fortalecendo mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes, não só os nossos, mas dos irmãos. Tá? Pela oração, ouvindo o irmão ali falar da sua, né? Se lamentar da sua provação, depois você dá uma palavra para ele de encorajamento, irmão, eu já passei provas também, Deus me abençoe. Aí você vai, e aquele irmão sai daquela conversa, seja ali presencial, e às vezes é também pelo telefone, né, dependendo, ele sai daquela conversa, irmãos, transformado, né, ali cheio de coragem para enfrentar aquela prova. Versículo 13, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie. Olha só, na hora da provação há um risco, há um risco, para que o manco não se desvie, antes seja curado.
E aí o 14, para terminar: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Provação. Agora vamos para Tiago. A palavra, né? Estamos sendo, como ser transformado, né? No meio da provação. Tá? Estamos aqui lendo, a Bíblia nos ensinando. E na tentação, como é que enfrentamos a tentação? Como podemos ser transformados no momento, né, da tentação? Vamos lá para o livro de Tiago, irmãos, vamos? Tiago vai nos dizer isso aí. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 8. Deixa eu beber água. Está todo mundo acordadinho ainda? Vem, dá um toquinho no termo se não estiver assim. Porque eu sei, irmão, a gente que chega numa certa idade fala devagar, né? Para ter ar, para continuar, né? E fala baixinho até, e às vezes dá um soninho. Eu entendo, não é que você não é espiritual. Você está cansado, já esteve aqui de manhã, né? Foi bênção de manhã, meus irmãos? Foi bênção, né? Agora está aqui à noite. Tiago 1, 2 a 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vai entrar depois na tentação. Aqui, provações, testes. Considerem motivo de grande alegria. Porque vocês gostam de passar provação? Não. É outra coisa. É o que ele vai explicar por que alegria. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Olha, transformação. Ela está produzindo algo em mim e você. Quando a gente está passando pela provação. E quando é tentado também. Ela vai produzindo perseverança. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim será... Porque ele já é salvo. Por isso ele persevera. Tá? Não é que ele vai ser salvo só quando perseverar. Não é essa a ideia. Ele é salvo já e por isso ele vai perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a perseverança deve ter ação completa. Deve ser até o final. A fim de que vocês sejam maduros, maturidade, íntegros, integridade, sem lhe faltar coisa alguma. Então, Deus usa a provação, tá, para nos conceder maturidade e integridade na nossa vida. Que bom, né? Que bom. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aqui é interessante, está falando de sabedoria, porque na hora da aprovação é necessário enfrentar. Mas aqui esse aqui tem um princípio, irmãos. O texto está falando de sabedoria. Eu aqui que estou puxando a coisa. Porque vale também para a fé, vale para o amor, vale para a alegria. Se tem falta de alegria, tem falta de amor, tem falta de fé, peça a Deus. Peça com fé, peça mais fé com fé. Não duvide que você vai ter mais fé. Não duvide que você vai amar mais. Não duvide que você vai ter mais alegria do Senhor. Não duvide que você vai ter mais isso, aquilo, virtudes celestiais, seja qual for. Sem duvidar, não duvide, peça sem duvidar. Porque Deus quer que você tenha. É vontade de Deus, então Ele vai dar. Então não duvide, pois aquele que duvide é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Entende isso? Eu estou precisando de força, de vigor espiritual. Peça crendo que você vai receber. Não peça duvidando, meu irmão. Eu preciso de mais amor. Estou passando uma situação assim que eu estou rancoroso, eu estou irritado. Você precisa de amor. Peça a Deus. Não peça duvidando, senão você não recebe. Peça crendo, porque você tem um fundamento para crer. O fundamento é que a palavra de Deus diz que é a vontade de Deus que você ame. Então você pode pedir. Nem precisa dizer, Senhor, se for a tua vontade, que eu ame mais, aumenta meu amor, derrama. Não. Você já sabe que é a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, derrama do teu amor no meu coração. Em nome de Jesus, aumenta a minha fé. Creia, você vai receber, querido. Então você não vai ter falta de nada. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Está entendendo? As coisas do reino,
As coisas celestiais, irmão, nós não precisamos ter falta. Há uma riqueza ali, à nossa disposição da graça de Deus, porque a Bíblia fala que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A Bíblia fala, a palavra fala, tá certo? Então vamos lá. No versículo 12 agora, Tiago, agora ele vai falar: feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Agora veja aqui está diretamente, claríssimo, é tentação. Versículo 13. Quando alguém for tentado, aí é tentação mesmo. A carne, o diabo, muitas vezes ali, né? As duas coisas, muitas vezes, tá? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Você pode ser provado por, mas tentado, eu estou pensando, sabe, em abandonar minha mulher e me casar com aquela outra lá, a vizinha, né? Tal. Isso não é vontade de Deus, irmão? Quero abandonar, a vizinha está viúva, vou me casar, vou deixar minha mulher é aquela vizinha mais nova, sei lá o quê, parece mais... Isso é vontade de Deus? Você sabe que não é. Você sabe que não é. Tá? Você está sendo tentado, e não é por Deus, é pelo diabo. E provavelmente também na sua ali, natureza, né, pecaminosa, está se levantando. Então, ninguém deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém, meus queridos? Deus não tenta. Deus pode provar você, provar com um bom objetivo de transformá-lo, de abençoar. Mas a tentação aqui é no sentido de arruinar você. Está falando de tentar você a pecar. Isso Deus não faz. Tá bom, queridos? Deus não faz. Mas o que ele está ensinando? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Nas Bíblias antigas é concupiscência, né? Concupiscência, o mau desejo. O desejo da natureza pecaminosa. É tentado pelo próprio mau desejo. É claro que pode ter, sim, muitas vezes a mão do diabo ali, né? Sendo pelo mau desejo arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então está aqui uma palavra do Senhor sobre a tentação. Como ela acontece? Você é tentado, há um mau desejo na sua natureza, inclinações, e você é atingido aí. Digo mais, isso pode vir de fora para dentro, mas vai sempre numa fraqueza sua. Então esse desejo, quando você está tentado, você ainda não pecou, mas aí você aceita esse desejo, né, e você acaba sendo arrastado e seduzido, tendo concebido aí da luz o pecado. E o pecado, então, gera morte espiritual. Está dando para entender, irmãos? O pecado mata espiritualmente. E às vezes mata fisicamente também. Tá? Não estou dizendo da morte que nós herdamos de Adão. Estou dizendo que a pessoa pode morrer muitas vezes por causa de um pecado. Ele fala: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Bem, vamos agora pensar nessa palavra. Quem conhece o Salmo 119, 11? Alguém sabe, ele decora aí, ou lembra dele? Ele vai jogar ali, ó. Guardei o quê? Para não pecar. Vamos ler juntos? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Agora, estão vendo como é que a gente enfrenta a tentação? Está começando, a própria palavra vai falando. Você enfrenta a tentação como Jesus enfrentou. Lembra o diabo quando tentou Jesus? E Jesus usou o quê? A palavra dele. Respondeu com a palavra, as verdades da palavra. Estava dando uma lição para a gente. E nós, irmãos, temos também. Na armadura de Deus está a espada do Espírito, que é a palavra. Crente, leia a palavra, meu Deus do céu. Leia, você precisa se encharcar pela palavra. Você está ali, as verdades de Deus têm que estar ali no seu coração, tem que estar cheio da palavra de Deus.
Porque guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Porque quando a tua palavra está aqui dentro do meu coração, não só aqui, você pode decorar um monte de versículo, não está aqui, né? Está aqui, eu não vou pecar contra ti. A palavra vai me impedir, vai me dar força para não pecar, para eu vencer a tentação. Amém, igreja? Então a gente já sabe por que nós queremos ser uma igreja fortes na palavra, no conhecimento e na prática da palavra. Continuando aqui. Outro texto aqui que nós vamos ver, está em Romanos agora. 1 Coríntios 10:13. Vamos ver sobre ainda essa questão da tentação. Como ser transformado? Como a gente tem que lidar com a tentação? Temos que vencê-la, né? Para sermos transformados. 1 Coríntios 10:13. Está ali já. Não sobreveio a vocês tentação, agora, olha só, que não fosse comum aos seres humanos. Não veio a você uma tentação acima. E Deus é fiel. Olha só, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, que nós sejamos tentados, além do que podem suportar. Acabou. Não tinha como eu suportar, por isso eu caí. Não vou suportar. Aí você está enfrentando uma tentação e já vem na sua mente, muitas vezes de fora, um dardo inflamado do maligno, dizendo, olha, não tem jeito, você vai cair, você é fraco. Quem já passou por isso? Lembro quando eu era mais jovem, inclusive. Quem? Só eu e mais só. Não acredito. Não acredito. Tá, vocês estão com preguiça de levantar a mão, tudo bem, entendo. Não. Isso aí acontece na vida de todo crente, irmão. O inimigo joga mesmo, sabe? Isso aí é uma tática já, né? Que vai. É bom para a gente ensinar os novos convertidos, tá bom? Então veja bem, Ele não permitirá que vocês sejam tentados. A Bíblia diz que você pode suportar. Então o diabo fala, talvez, a mente também fala, isso é mentira, tanto da sua mente como do diabo, é mentira, porque você pode suportar sim, amém? Mas pode suportar pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo poder do sangue de Jesus na cruz, que é aplicado pelo Espírito Santo na sua vida. Então você pode suportar. Entendeu, meu irmão? Aí diz, olha, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, Deus mesmo, lhe providenciará um escape. Então tem escape. Você está lá, você está meio bravo com alguém lá, um irmão da igreja, que ele fez isso. Eu vou agora pegar ele, vou dizer isso e aquilo. Eu vou se bobear, dou até um tapa nele. Você está bravo, está ali, está iracundo, está na carne mesmo, né, quando a gente fala. Né? Você está ali, e vem a tentação, né, sobre você. Meu irmão, calma aí. Mas não tem como. Isso está aqui dentro de mim. Eu vou. Espera aí. Quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape. Tem como você enfrentar essa tentação, tá? E vencer essa tentação. Porque Deus providencia esse escape. Deus providencia o escape. Deus providencia a vitória sobre a tentação. Amém? Vamos falar isso? Deus providencia a vitória sobre a tentação. Isso é Bíblia, irmão. Isso é palavra de Deus. Por isso que a gente precisa ler a palavra. Tá? Para que o possam suportar. E você suporta porque Deus providencia o escape. Tá joia? Então, aqui um versículo, irmão, olha, 1 Coríntios 10:13. Se quiser, marca aí para você decorar, pelo menos, se não decorar o versículo. Agora, hoje em dia, tem mais dificuldade para decorar. Você, pelo menos, guardar o sentido do versículo, a mensagem do versículo, para você. Para quando vem a tentação, você poder suportar. Tá joia? Eu quero ler com vocês agora. Irmãos, dá para seguir mais um pouquinho ou estão cansadinhos? Não, sério mesmo, estou falando sério. Dá? Mais um pouquinho? Dá? Romanos 6. Não, foi outro dia, tá?
Romanos 6 agora. É sobre a tentação, eu creio que é importante. Primeiro, Romanos 6. Como lidarmos com a tentação, como sermos transformados, né? Porque quando a gente enfrenta a tentação, Deus está ali conosco, irmãos. Deus vai usar aquilo para nossa transformação. E a Bíblia fala isso, tá? Nós já vimos isso. Romanos 6, eu vou ler alguns versículos. Olha só. Sobre tentação, na luta contra a carne, na luta contra o pecado, na luta contra a natureza pecaminosa, as inclinações, as tentações. Olha o que diz o texto, Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem é a velha natureza, né? Cheia de inclinações, ela só tem isso, o pecado. Foi crucificado com ele, com Jesus. A nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então o sacrifício de Jesus teve e tem esse poder, irmãos, de nos transformar, tá? De nos dar força, nos dar vitória sobre o pecado, sobre a carne. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. O crucificado está morto. Amém, irmãos? Crucificado está morto. Amém? Deu para entender isso? Crucificado com ele. Vou continuar. 11 agora. Versículo 11. 6:11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Essa palavra é muito importante. Considere. Tem gente que se considera fraco. E às vezes é forte. Não vou conseguir. E às vezes consegue, porque ele está se considerando fraco. Às vezes é fraco mesmo, né? Está fraco. Tem gente que se considera, sem condições intelectuais de fazer uma prova. Mas ele tem. Mas como ele se considera, ele não faz. Ele já assina um atestado de derrota já antes. Está entendendo, Tony? E o texto está dizendo isso. Considerem-se, tá? Aceitem esse fato de que vocês estão mortos para o pecado. Aceitem esse fato. Porque você pode aceitar uma coisa que não é fato. Você é um camarada que consegue algo e você não consigo, eu não vou conseguir. Tá? Você não está, mas às vezes você fala, não, peraí, eu vou conseguir sim. E você aceita o fato. Eu vou conseguir, eu tenho condições de fazer isso. É o que ele está dizendo. Considerem-se mortos para o pecado. Quando vem a tentação, não tenha uma atitude diferente. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou mesmo um pecador terrível. Não tem como, eu vou cair, não é assim mesmo. Não, ele está dizendo, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considere-se uma pessoa vitoriosa sobre a carne, sobre o diabo, sobre o mundo, porque é assim que você é como filho de Deus. Amém, irmãos? Aí está os caminhos para lidar com a tentação e ser transformado. Outro texto está aqui no versículo 14, 6:14. Aí vem aquele versículo. Pois o pecado, é Bíblia, irmãos, não é palavra do pregador. Pois o pecado não os dominará. Se alguém está sendo dominado, olha, irmão, saia, você está livre em nome de Jesus. Você está agindo como se tivesse uma corrente prendendo você. Essa corrente está ali talvez, mas está aberta. Faz assim, dá um tranco. Pela fé em nome de Jesus, estou livre já, porque sou salvo pela graça de Deus. Tem gente, irmãos, cristão, convertido, sabe, mas às vezes tendo dificuldade para vencer certos pecados. Porque ele se considera prisioneiro, quando na verdade ele está liberto pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Está liberto. Então o texto fala, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Qualquer dia, se Deus permitir, eu prego sobre isso. Aí vou entrar em Romanos 6, 7 e 8. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei fala, olha, não adulterará, Jeff, Mateus, mas a lei não tem poder.
Ela só mas quando você está sendo tentado, ela não tem poder para transformar você. Mas a graça tem. A graça tem. Estão entendendo? Então é disso que está falando. Vamos agora a Romanos 6 aqui, 17 e 18. Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e se transformaram agora em escravo da justiça, da santidade, do amor de Deus. Graças a Deus vocês são escravos de Jesus. Quem é escravo de Jesus diz amém bem alto. Que maravilha ser escravo de um Salvador tão amável. Que privilégio. Dele eu quero ser sempre escravo. Irmão? Sempre. Tá? Porque é diferente, é um escravo amado, cuidado, protegido. Tá? Escravo no sentido de ligação, né? Ter um elo forte. Há um versículo aqui, Romanos 6 também, 22, que eu quero ler para vocês. Mas agora que vocês foram libertos do pecado. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Não é que você não vai pecar mais a partir de hoje. Uma coisa, você vai tropeçar, espero que não muito, mas vai tropeçar algumas vezes, o que Tiago fala. Mas uma coisa é você tropeçar, outra coisa é você viver em pecado. Diferente as coisas. Amém, igreja? Entende isso, né? Entende isso, tá? Porque João escreveu, e essa pregação está para isso. Olha, essas coisas eu escrevo para que não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo, que nos perdoa de todo o pecado. Amém? Vamos lá. Agora, quero ler mais, estou terminando já, Gálatas 2:20, para a gente entender bem tudo isso aqui. Gálatas 2:20. Pega lá em Gálatas 2:20, Vitor, põe para mim, olha. Estou crucificado com Cristo. Tem a ver com Romanos, irmão. Velho homem crucificado, eu crucificado. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive. Quando ele fala esse eu, é o eu sem a graça, é o eu sem a salvação, é o eu natureza pecaminosa, é o eu velho homem. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. Tenho fé que Jesus na cruz me libertou, que Jesus me transformou, que toda a provisão está lá no sacrifício de Jesus para a minha vida e para a minha santificação e para vencer a tentação. Então eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quem está entendendo essa mensagem diz amém, por favor. Estão entendendo, irmão? Estão entendendo mesmo? Graças a Deus. Tá? E agora um outro versículo, Gálatas 5, 21. Gálatas 5, 21. Pode ver aí, Vitor? Acho que eu errei. 24, Vitor, desculpe. Gálatas 5, 24. Isso. Olha, irmãos. É depois do fruto do Espírito e as obras da carne, quando fala isso, tá? Tem esse versículo aqui. Logo ali depois, tá? E ele fala assim, olha, os que pertencem, quem pertence a Cristo aí? Olha, para mim e para você, amém, maravilha, pertencer a Cristo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, porque o velho homem foi crucificado. Crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Carne não é o corpo aqui, embora o pecado se manifeste também às vezes pelo corpo. Carne é a natureza pecaminosa, envolve pensamento, sentimento, tá? E aí vai. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Foi lá mesmo na cruz. Então, se está crucificado, irmão, se vivemos agora pelo Espírito, o Espírito Santo nos deu vida, então andemos também pelo Espírito. É pelo Espírito Santo que se vive a vida vitoriosa, queridos. Esse Espírito Santo que habita em você está transformando, santificando. Meu irmão, olha, dê graças a Deus, dê glória a Deus, dê lugar ao Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, esteja sendo cheio do Espírito Santo, especialmente pela palavra de Deus. E você vai então estar experimentando, se é que já não está, né? A vida abundante que Jesus prometeu. Isso é vida abundante.
Não é aquela vida que tem a carro da piscina, tem isso, tem aquilo, casa com piscina, tanto carro aqui, carro ali. Não, a vida abundante é isso aqui. Tá? Continuando agora, para encerrar, 1 Pedro 4, 8 e 9 e Tiago 4, 7. 3 versículos. 1 Pedro 4, 8 e 9. Vamos ler esse texto, é muito importante isso aí. A gente lê. Eu acho que depois você lê em casa, tá? Também alguns versículos e Deus vai te dar melhor entendimento. Olha só. Não, eu estou dando o texto errado, meu Deus. É 2 Pedro, eu acho. 2 Pedro, deixa eu ver. Espera só um pouquinho. Não, é isso mesmo. 1 Pedro 4, 8 e 9, 1 Pedro 4. Não, é 5. Vitor, desculpa aqui, cabeça aqui. 5. Estejam alertas. Olha agora para encerrar isso aqui. Estejam alertas. Já vimos na palavra, agora estejam alertas. O que Jesus disse? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, aí tá, irmãos. Isso é fato. Anda ao redor como leão. Não é que ele fica ao redor de você o dia inteiro, não é isso. Anda ao redor, né? Do povo de Deus ali, como leão. E às vezes vai lá um demônio perturbar você. Anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Procurando uma ovelhinha, nós somos ovelhinhas de Jesus, procurando uma ovelha para que possa atingir, derrubar, devorar, não é isso? Essa é a ideia. Aí ele diz assim, 9 agora, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Está entendendo, irmão? Estão entendendo? Essa fé, tudo aquilo que Jesus fez. Aí ele começa, resistam permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aí vem Tiago 4,7. O que diz Tiago 4,7? Portanto, submetam-se a Deus. Opa, para bem aqui. Não pode ler só o que vem depois disso, não. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. O pessoal fala, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Não, peraí. Primeiro o quê? Submeta-se a Deus. A submissão é você ter esse coração de obediência, eu quero obedecer ao meu Deus. Mas também tem a ver com fé. Eu me submeto ao Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu quero obedecer, eu confio na graça dEle e no poder dEle. Está entendendo, irmãos? Aí você submete a Deus. Deus, eis-me aqui. Oh Deus, me ajuda nesta hora, estou passando por uma tentação. Me ajuda, me dá graça, eu me submeto a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade, eu creio que o Senhor me dará vitória. Resistam ao diabo, agora sim. E ele, uma promessa. Deus mente, irmãos. A palavra de Deus mente, então é isso. Se ele não fugir é porque eu não me submeti a Deus, ou não resisti, ou não fiz nenhuma das duas coisas, ou fiz uma só. Porque se a gente submete-se a Deus na hora de uma tentação e resiste ao diabo, a Bíblia diz que ele foge. Aquela tentação passa. Amém, queridos? Então é isso, queridos irmãos, nós somos transformados, tá? Nessas lutas que a gente enfrenta, seja na provação, seja na tentação, e a gente é transformado através das verdades da palavra de Deus. Por isso, vamos ler a palavra, vamos viver a palavra, vamos nos alimentar da palavra, vamos aprender sobre a palavra, vamos praticar a palavra, vamos ensinar a palavra, vamos amar a palavra, vamos ser uma igreja da palavra. Amém? Vamos ficar em pé e encerrar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque a gente sabe pela Tua palavra que é propósito do Senhor que sejamos transformados. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos predestinou,
O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos salvos, transformados pela graça de Deus em Cristo Jesus, para sermos santificados, para sermos, Senhor querido, mais parecidos com Cristo, Pai, transformados à semelhança, à imagem de Cristo, como diz tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, apesar de nós, Senhor. Ó Deus, perdoa sim, Pai, nossos pecados, Pai. Perdoa nossa incredulidade muitas vezes, falta de fé. Perdoa, Senhor, nossos tropeços, Pai. E Deus vai nos dar graça, derrama sobre nós o teu poder da tua graça e nos dá vitória sobre as tentações, Pai. Nos dá vitória sobre a carne, sobre o diabo, sobre o mundanismo, Senhor, o sistema mundano. Pai querido, pedimos, Senhor, graça do Senhor, Pai, quando enfrentarmos tribulações, provações, que o Senhor nos dê sabedoria para estar passando por meio dela e fé, Senhor, uma fé bem firmada, Senhor, para nós vencermos isso tudo, para a glória do Senhor. Ó Deus, nos transforma assim, faz a tua vontade em nós, Pai. A cada dia, Senhor, faz a tua vontade em nossa vida, Senhor, e vai nos transformando para a glória do Senhor, vai nos transformando de glória em glória, para o louvor da glória de Cristo Jesus. E nós dizemos amém. Deus abençoe, meus irmãos.